Que Deus abençoe mais um dia da sua vida e você o aproveite com amor e alegria. Bom dia! E hoje, dia 17 de setembro de 2020, quinta-feira, vamos dar início a mais uma aula. De acordo com o nosso planejamento de hoje, nós vamos trabalhar o livro Buriti mais Português e vamos recordar a ortografia do B e do P e vamos trabalhar a ortografia do L e do R no final da sílaba. Então, nós vamos enfocar aquelas famílias silábicas do ar, er, ir, or e ur e do ao, el, il, ol e u. Passando agora para o livro Buriti mais Português, nas páginas 122, 123, 124 e 125. Nós vamos dar início falando das letras L e R em final de sílaba. Ao lado, há 3 objetos. Descubra-os e escreva o nome deles. Então, observem aqui, nós temos uma figura que completa a outra, porque, na verdade, elas estão partidas, divididas. Então, nós temos 3 figuras. Quais são essas figuras? Vocês vão escrever o nome aqui nessas 3 linhas. Então, na primeira linha, então vamos ver, olha aqui, ó. Martelo. Escrevam. Martelo. Depois, jornal. Jornal. E por último, anel. Anel. Número 1. Leia a tirinha. Turma da Mônica. Puxa, Cebolinha, ficou muito legal esse papel de parede que você colocou no seu quarto. Mas só tá faltando uma coisa para ficar perfeito. O quê? É você lembrar onde fica a porta. O que aconteceu nessa historinha do Maurício de Souza? A Mônica achou bem legal o quarto que o Cebolinha pintou, porém, ele pintou tudo igualzinho, inclusive a porta. Então, ela falou que ficou muito legal, só que ele precisaria lembrar onde que era a porta do quarto para poder sair. Nessa tirinha, existem algumas palavras que têm a letra L em final de sílaba e que tem a letra R em final de sílaba. Então, vamos ver. Puxa, Cebolinha, ficou muito legal. A palavrinha legal, ela tem um L no final da sílaba. Esse papel também tem um L no final da sílaba. De parede que você colocou no seu quarto. Mas só tá faltando, ó, faltando. Então, aqui na letra A ficou legal, papel e faltando. Letra B. Escreva as palavras que têm a letra R em final de sílaba. Então, olhem aqui, ó. Quarto, ó. Quarto. Ficar. Perfeito. Lembrar e porta. Então, vamos recordar. Quarto, ficar, perfeito, lembrar e porta. Em muitas palavras da língua portuguesa, as letras L ou R aparecem no final da sílaba. Observem que não está falando no final da palavra, e sim no final da sílaba. Se fosse no final da palavra, seria palavras, por exemplo, assim, ó, funil, mar. Aí seria esse L e o R no final da palavra. Mas está dizendo que é no final da sílaba. Então, por exemplo, ó, perfeito. Esse perfeito, ele entra dentro do que está pedindo. Por quê? Eu tenho esse er no final da sílaba. Porque se eu for dividir a palavrinha, então vai ficar perfeito. Esse per, ele está no final da sílaba. Deu para entender? Então, observem aqui isso que eu falei. Em muitas palavras da língua portuguesa,
as letras L ou R aparecem no final da sílaba. Exemplos: casal e casar. Nesse caso, está no final da palavrinha, mas não deixa de ser no final da sílaba. Aqui foi no final da última sílaba, então por isso que parece que é no final da palavra. Agora, aqui também foi no final da sílaba, só que no final da primeira sílaba. Então, polvo e porta. Deu para entender? Passando para a página 123 agora, exercício número 2. Com um colega, organize no quadro as palavras a seguir. Nós não temos o coleguinha, mas a mamãe poderá ajudar vocês. Preste atenção ao L e ao R em final de sílaba. Então, observem aqui, ó. Folga, azul, réptil, fêmur. Fêmur é o osso maior da nossa perna, tá? Zíper, galpão, tonel, força, curto, florir, culpado, barco. Peguem um lápis de cor, qualquer cor que vocês quiserem, que nós vamos marcar essa ortografia de al, el, il, ol, u e de ar, er, ir, or, ur. Se vocês quiserem pegar 2 lápis de cor, aí vocês vão fazer cada família silábica de uma cor, tá? Então, vamos lá. Folga, então vão grifar ol. Azul, u. Réptil, il. Fêmur, ur. Zíper, er. Galpão, al. Tonel, el. Força, or. Curto, ur. Florir, ir. Culpado, u. Barco, ar. Agora, vocês vão dividir dentro desses quadrinhos aqui. Vocês vão observar aquela sílaba que é semelhante a esses grupos aqui e nós vamos encaixar essas palavrinhas no grupo correto. Então, vamos ver. Perdão. No grupo do perdão, nós vamos colocar curto, força e barco. Curto, força e barco. No grupo do caçador, vocês vão colocar zíper, fêmur e florir. Zíper, fêmur, florir. No grupo do golfe, vocês vão colocar folga, culpado e galpão. Folga, culpado e galpão. No grupo do cantil, vocês vão colocar réptil, tonel e azul. Réptil, tonel e azul. Passando agora para o exercício número 3. Qual é o nome do terceiro e do quarto mês do ano? O primeiro mês é janeiro, o segundo é fevereiro, o terceiro mês é março. Então, escrevam aqui, março. Depois de março, que é o quarto mês, vem o mês de abril. Então, escrevam aqui, abril. Então, março e abril. Poderão até grifar. Na palavrinha março, grifem o ar. E na palavrinha abril, grifem o il. Número 4. Complete a lista com o nome dos planetas do sistema solar. Nós, na aula de ciências, algum tempo atrás, nós já vimos quais são os planetas do sistema solar. E nós vimos que é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, vocês vão completar com os planetas que faltam e colocar na ordem correta. Então, vamos lá. Mercúrio, Vênus e Terra já está aqui. Marte, Júpiter, Saturno e Urano e Netuno já está aqui. Passando para o número 5,
O número 5 nós não vamos fazer agora. Na hora que eu for dar as atividades no caderno, nós vamos fazer um ditado com o L e o R no final da sílaba, tudo bem? E para encerrar essa parte da página 123, tem uma dificuldade ortográfica do B e do P, que nós já trabalhamos. Então, nós vamos completar as palavrinhas com a letra B ou a letra P. Então, vamos lá. Baleia, polícia, pandeiro, cabana, papagaio, hospital, botão e barata. Na página 124, nós vamos trabalhar um pouco de memória visual. Então, nós vamos ver agora um álbum de animais e flores. Houve um problema ao imprimir o álbum e os nomes dos animais e das flores ficaram incompletos. Use uma destas sílabas para completá-los. Antes de vocês completarem o nome dos animais e das flores, nós vamos fazer a leitura das sílabas que nós temos aqui, que nós vamos utilizar para completar. Então, vamos ler. Cri, bor, flá, gar, clá, pol, col, ur, mal, gra, pri, flor, bra, for, gol, cra, par, tar, or, mar, car e por. Então, agora nós vamos completar as palavrinhas com essas sílabas que nós acabamos de ler. Golfinho, margarida, flamingo, cíclame, formiga, porco. Agora, nós vamos passar para a página 125. Borboleta, crisântemo, zebra, lagartixa, orquídea, gralha, primavera, guepardo, tartaruga, carneiro, caracol, beija-flor, polvo, cravo, urso, malmequer. Encerramos o livro. Agora peguem o caderno de classe. E no caderno vocês vão começar com o cabeçalho de hoje. Vão escrever língua portuguesa, número 1, ortografia. Então, aquela ortografia que nós trabalhamos lá no livro, nós vamos recordar agora no caderno. E vamos fazer a leitura para poder treinar também. Então, conforme eu estiver lendo, todo mundo vai ler junto comigo para poder aprender. Ao, el, il, ol, u. Observem que a língua vai lá no céu da boca, ó. Ao, el, il, ol, u. Então, vamos ler as palavrinhas. Jornal, animal, carretel, pastel, anzol, farol, funil, barril, alma, falta, mel, soldado, álcool, multidão, azul, alface, pernil, papel. Depois vocês vão pintar todas as sílabas com ao, el, il, ol, u. Agora, nós vamos ver a ortografia do ar, er, ir, or, ur. Vamos ler. Árvore, arco, mar,
argola, comer, ler, terno, sorrir, subir, horta, cortar, porto, urso, curva, curso, ar, acordar, lagarto. Vão pegar um lápis de cor e vão pintar o ar, er, ir, or, ur das palavrinhas. Lá na página 124 e 125, nós não tínhamos um álbum de flores e animais? Aquelas palavras, elas estavam todas misturadas. Então, vamos voltar na página do livro só para vocês observarem. Olha aqui, animal, flor, animal, animal. E aqui também, os animais estão misturados no meio das flores. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar com lista de palavras. Nós vamos separar o nome das flores dos animais, das mesmas palavrinhas que vocês formaram lá no livro. Então, das flores, vamos ler: margarida, cíclame, crisântemo, orquídea, primavera, cravo e malmequer. Na listinha dos animais: golfinho, flamingo, formiga, porco, borboleta, zebra, lagartixa, gralha, guepardo, tartaruga, carneiro, caracol, beija-flor, polvo e urso. Lá no exercício 5, da página 123 do livro, falava que nós iríamos fazer um ditado. Então, esse ditado nós vamos fazer agora no caderninho para encerrar a nossa aula. Então, vocês vão escrever ditado, colocar do número 1 até o número 10 e vão anotar as palavrinhas que eu vou ditar dentro da ortografia que nós trabalhamos hoje. Primeira palavrinha: erva. Segunda palavrinha: corpo. Terceira palavrinha: portaria. Quarta palavrinha: colar. Quinta palavrinha: morcego. Número 6, quintal. Número 7, anel. Número 8, gentil. Número 9, alfabeto. E número 10, canal. E essa foi a nossa aula de hoje. Estarei deixando para vocês lá no grupo de estudo a correção das continhas que nós fizemos ontem. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.